familiar do laboratório ou da vacina. Saiba a localização e horários de atendimento das unidades e muito mais. Na sua lojinha de aplicativos, basta digitar Laboratório Plínio Bacelar e baixar tanto para Android quanto iOS. Aplicativo do Laboratório Plínio Bacelar. É grátis, é prático, é para você. Está sendo implantado na RadMed o Gênios Mammography Oncology, o maior avanço na detecção do câncer de mama. Você já pode agendar o seu exame. RadMed, sempre à frente. Referência também em mamografia. Oito horas, 4 minutos em Campos, de volta com o Folha no Ar ao vivo aqui pela Folha FM, em 98,3, ao vivo também pelo Face e pelo YouTube, você acompanha. Daqui a pouco pode ouvir esse programa em podcast aí, durante o seu dia, tá na academia, tá na corrida, como o Armando Carneiro estava aí agora, aí, transmitiu meu abraço, meu carinho a ele. Depois ele descobre os segredos, né, Alexandre, da jovialidade. É isso, tá chegando agora da academia. Tá bom, um abraço, Armandão, saúde, paz aí pro senhor. A gente se vê pouco, né, a gente vê uma vez por ano lá na feijoada, mas a gente coloca a conversa em dia. E também o programa vai estar disponibilizado nas próprias redes sociais e também logo mais reprise na Plena TV e amanhã parte desse conteúdo aqui no jornal impresso Folha da Manhã e no portal folha1.com.br, o grupo Folha da Manhã de comunicação. São 8 horas e 5 minutos. Voltamos ao vivo no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e RadMed, diagnósticos por imagem. Previsão para hoje é de chuva, aquela chuva de verão, no decorrer do dia, principalmente a probabilidade maior no período da tarde, a partir de 1h da tarde aqui na cidade. Máxima de 32, mínima de 24, faz 26 graus agora. No programa de hoje, com o nosso Everton Luna, jornalista, editor de política do jornal Folha da Manhã, estamos conversando com a vereadora de Quissamã, Alexandra Moreira. Falamos aqui sobre a concessão do serviço de água e esgoto aqui na região norte, também na região noroeste, em vários municípios, que está sendo debatido, discutido aqui nessa manhã, feita pelo SIDENF. E a gente volta para mudar de assunto, mas antes, Alexandra, a Silvana Venâncio, que é a nossa... ela, na verdade, essa pergunta está no grupo deste programa, no grupo de WhatsApp deste programa e também do blog Opiniões, que é do Aloysio Abreu Barbosa, titular dessa bancada, está de pausa, né, nesse período, volta agora... Como é que é, Alexandre? Merecida, né? Trabalha pouco, sabe? Estamos revendo esse processo aí agora. Eu acho que vai rever o meu processo é ele. Não, mas é assim, a Luiz trabalha muito. E essa coisa de jornal, você sabe que é diferente de rádio, né? E aí dá um confrontozinho, por quê? O Everton tá aí, pode confirmar. O jornal, ele é muito produzido ao longo da noite. Escrever, né? Se apurar tudo e preparar tudo para imprimir, ele é impresso à noite. Então, assim, você tem esse confronto. E o rádio é de manhã, de madrugada, 6 horas da manhã é o pico maior de audiência do rádio. Então, tem dia que sai do jornal meia-noite, 1h, tem que estar aqui 6h30. Então, tem sim merecido, como você disse. E a pergunta da Silvana Venâncio, até por Silvana Venâncio, até por sugestão do Armando,
A gente estava falando, eu acho que você não respondeu a pergunta e tal, a gente acaba, né, se envolvendo aqui na conversa e, de fato, eu vou refazê-la só para que você, então, pontue essa questão que eu acho também muito oportuna a pergunta dela. Alexandra, eu sou de Bom Jesus e estamos na luta contra a privatização da água no município. E sei que a senhora também está. Qual a real possibilidade de não ter a privatização e os erros do SIDENF? E aí eu coloco aquela questão do marco legal do saneamento, que, como você disse lá no começo, não é que tenha que ter licitação para privatização, mas você tem que atender necessariamente a esse marco legal. Ou seja, com o SEDAI, sem SEDAI, privatizado ou não, tem que atender o marco legal. E aí ela pergunta a você, Alexandra, por favor. Bom, como eu falei, expliquei, existem várias formas de você atender um marco legal, um marco regulatório até 2033, sem ser desta forma, dessa modelagem feita com esse edital do SIDENF. Até porque a licitação, a primeira fase da licitação já aconteceu no dia 13, sexta-feira de carnaval, né? Apareceu somente uma proponente, um grupo formado, cujo grupo líder é uma empresa de transportes rodoviários, né? E também existe a representação em curso que não foi apreciada ainda pelo Tribunal de Contas, né? Existe um pedido liminar para suspender essa licitação. Então, ainda que a licitação esteja em curso e ainda não foi marcado, pelo menos oficialmente, uma segunda fase desse certame, existe a possibilidade dele ser interrompido pelo próprio Tribunal de Contas. E as exigências feitas pelo Tribunal de Contas serem insanáveis. Então, pode ser até que o próprio consórcio desista dessa licitação, até porque essa proponente, né, essa única proponente, cujo a empresa líder era uma empresa de transporte, vai ser questionada até pelo capital financeiro dessa empresa líder, que é de R$2.400.000, o capital social dessa empresa líder, que formou um consórcio junto com duas empresas que não têm know-how nem expertise em saneamento básico. Isso que está causando muito estranhamento, não só a mim, ao vereador Marquinhos de Mariquita, que também é de Quissamã e está na luta, ao vereador Pedro, ao vereador Léo Chambão, que é de Bom Jesus de Tabapuana, e aos demais vereadores que estão nessa causa, causou muito estranhamento. Então, pode ser que o Tribunal de Contas acate o pedido liminar que foi feito nessa representação. Foi feita uma outra representação, agora, recentemente, pela AEGEA, né? Então, pode ser que a própria Corte de Contas, né, obstacularize no sentido de fazer com que o consórcio dê explicações e, ao meu sentir, são explicações que não convencem e que não sanam as irregularidades que estão apontadas no edital. Diz também, Cláudia, aí nesse mesmo assunto, eu mesma, enquanto vereadora, oficiei o SIDENF pedindo essas informações. E, pasmem, eu fiz 2 ofícios. Até agora eu não fui respondido. E já passou, inclusive, o prazo da lei de acesso a informações. E o SIDENF não me respondeu. Então, o que existe por trás desse certame é uma completa e total burla ao princípio da publicidade. Sobretudo, notadamente, ao prestar informações a quem de direito, né? Poderia pedir essas informações enquanto cidadã, mas sou uma parlamentar eleita e reeleita no meu município. E aí fica aqui também o meu pedido para que o SIDENF responda aos meus questionamentos feitos oficialmente. Alexandre, agora mudando um pouco o rumo da prosa, né? Vamos falar um pouco do município de Quissamã, da política local. Quais são os seus planos para o legislativo desse ano? O que você tem de ideias, de projetos que podem caminhar? Everton, eu tenho um apego muito grande pelo atuar, né, do parlamentar. E eu
busco até na minha formação, busco estar também aperfeiçoando o meu mandato com conhecimento. Eu agora sou doutoranda na Cândido, né, em gestão de cidades, então eu busco informações, eu busco uma assessoria qualificada para atuar em todas as vertentes que um parlamentar deve atuar, né? Na votação, na fiscalização e na formulação de proposições. Então, eu tenho feito isso, sem falsa modéstia, com muita excelência. E não à toa a população me reconduziu com a maior votação histórica da cidade, na oposição e contra a máquina, né? E eu penso que até 2028 vou estar atuando no meu mandato parlamentar. Ontem a gente teve uma reunião com a presidente estadual do PL, a deputada federal Cristo Nieto, e essa reunião foi com as mandatárias, ou seja, as mulheres investidas no mandato pelo Partido Liberal. Foi me perguntado o meu desejo de vir candidata a deputada estadual ou a deputada federal. Eu, particularmente, não tenho esse desejo, porque eu penso que fui eleita e chancelada como a maior parlamentar mais votada da cidade para cumprir o meu mandato até o final, e eu penso que isso a gente tem que ter uma relação muito respeitosa com a população, a não ser que seja para uma oportunidade onde esse espectro se amplie, né, no âmbito do Estado, para ajudar não só o partido, mas principalmente a população da minha cidade. Então, disse a ela que não tinha esse desejo íntimo, mas que estou à disposição do partido para que o partido decida, né? Isso é algo muito importante, porque uma candidatura ela não é feita só do seu desejo íntimo de concorrer a uma eleição ou colocar seu nome em visibilidade, fazer isso de trampolim para uma sucessão municipal em 28, não é isso, né? Quem me conhece sabe, eu estou política, eu sou servidora pública, sou profissional operadora do direito. Então, eu tenho minha vida e todo o meu histórico de atuação enquanto gestora na cidade de Quissamã, também na cidade de Itaguaí. Então, eu busco a cada dia mais, até em todos os dias, Everton, priorizar o meu mandato e aperfeiçoar o meu mandato no sentido de fiscalizar, sim, e essa é uma das minhas qualificadoras. Eu sou uma parlamentar que sou conhecida por exercer a fiscalização com muita responsabilidade, não faço denuncismo, eu subscrevo todas as representações que faço aos órgãos de controle externo, eu oficio, né, o executivo para que dê resposta, que dê resolutividade às demandas, e com muita técnica e com muita responsabilidade. Uma pergunta que nós recebemos do Sileno Martinho, vou ler a pergunta. Você que está no seu terceiro mandato na Câmara de Quissamã, sendo a mais votada no último pleito, o que tem mais a dizer sobre a possível retomada das obras do complexo logístico entre Farol e São João da Barra, iniciada no decorrer do governo de Armando? Ah, sim. Esse empreendimento, Everton, e a todos vocês que estão nos assistindo, ele representa, para Quissamã, ele representa a redenção dos royalties de petróleo e gás. Foi concebido quando Armando Carneiro era o prefeito da cidade, numa parceria muito fechada, muito coesa, com a ex-prefeita de Campos, Rosinha Garotinho. Os dois lideraram esse movimento para implementar esse empreendimento, conseguiram todas as licenças, foram ao governo do Estado, na época, o governador Sérgio Cabral, e junto ao governo federal também, conceberam esse projeto visionário. Então, lá atrás, houve a concepção desse projeto, que, a partir de 2012, foi completamente desmobilizado e esquecido pelos respectivos prefeitos, até então. E com o advento, né, do prefeito Vladimir Garotinho, ele, então, de uma forma muito aguerrida, e isso é importante que se diga, da mesma forma, ele também foi aguerrido na questão do reconhecimento desses 22 municípios para o semiárido. Infelizmente, foi vetado pelo atual presidente da República,
mas algo que... E a gente está falando de desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda para a cidade. A gente está falando no porto, a gente está falando de atividade pesqueira, a gente está falando em descomissionamento de plataformas, a gente está falando de geração de emprego, assim como o semiárido também daria para a agricultura, para a agropecuária, para a segurança alimentar e para esses produtores, né, rurais uma segurança para receber lá o respectivo pagamento quando houvesse alguma intempérie ou modificação climática, mas infelizmente o projeto foi vedado. Então, destacando aí o pioneirismo do prefeito Vladimir nesse sentido do semiárido e agora na reformatação desse projeto e conseguir, junto à iniciativa privada, um aporte de 900 milhões de reais, que não é brincadeira isso, né? Ele vem trabalhando com isso há muito tempo, e isso para a gente é muito importante, porque reafirma a importância desse projeto, bota a luz, né, sobre esses anos em que esse projeto foi interrompido, mas que agora precisa aí da conformação de todos os políticos, independente do proselitismo político partidário, independente da bandeira que carrega, de formatar esse projeto, porque, repito, para Quissamã ele é extremamente importante, é uma das redenções da nossa extrema dependência dos royalties de petróleo, para o município de Campos também, e desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, e a região precisa muito, como todo o estado do Rio de Janeiro, Brasil, mas a nossa região, historicamente, né, que vive as mazelas do desemprego, da falta de investimentos privados. Então, de extrema importância, eu fiz um comentário, inclusive na publicação do prefeito Vladimir, ele está de parabéns por esse pioneirismo e de sair na frente de fato, porque ele capitaneou, né, a concessão de licenças e a busca, o que é mais difícil, porque conseguir licença você consegue dos órgãos ambientais estaduais, isso, né, um dia vem, mas a captação de recursos da iniciativa privada é um feito realmente extraordinário. Vereadora Alexandra, conversando com a gente nesta manhã aqui na Folha FM, assim, há uma coisa muito desconexa, me parece que perde a conexão também, falando de atuação sua no Legislativo, falando de economia, falando de executivo. Há uma desconexão quando você traz, por exemplo, aqui em Campos também não está diferente, está também nesse nível, acho que a maioria das cidades interioranas brasileiras também passa por esse nível aí de CAD único, de cadastro no CAD único, ou seja, você disse que São João que Quissamã tem 44%, São João da Barra também tem um número alto de cadastrados no CAD único, que são pessoas que são atendidas e estão, né, abaixo daquela linha ali de pobreza. E, por outro lado, você vê Quissamã, acho que é nessa ordem, Maricá, São João da Barra e Quissamã têm as maiores rendas per capita do estado. Ou seja, Quissamã só perde para Maricá e para São João da Barra. Como é que é essa coisa de desenvolvimento no município de Quissamã? E quem traz esses detalhes aqui dessa pergunta que eu te faço é um nosso colaborador estatístico, geógrafo do IBGE, William Passos, que também deixou uma pergunta para você lá no grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões. Alexandra. É uma questão que muito se discute, objeto de discussões em nível acadêmicos, né? Lá na Cândido, no curso de doutorado, a gente discute muito, professor Alcimar, o professor William Passos, que é doutor, né? Ele é uma excelência, é uma referência, e pessoal, inclusive. Com o Shimoda lá também? Shimoda, meu professor também. Figuraço, né? Estamos lá, discutindo essa dicotomia, né? O porquê desses municípios terem os seus cofres turbinados
com os recursos, com os bilhões dos royalties do petróleo, e isso não necessariamente se reverter numa qualidade de vida e indicadores sofríveis, né? Você vê indicadores da Firjan, por exemplo, o índice de gestão fiscal, o município de Quissamã está em 65º lugar em gestão fiscal. Você vê em Quissamã, no índice de desenvolvimento, vou falar de Quissamã para não ser deselegante com os demais e para falar com mais propriedade sobre o município que eu fiscalizo. Mas a série histórica de 2013 a 2024, né, de Quissamã, do Índice de Desenvolvimento dos Municípios, que avalia aí indicadores como desenvolvimento econômico, geração de emprego e renda, saúde e educação, Quissamã passando vergonha, lá no final, né, das avaliações, no Índice Geral de Desenvolvimento Econômico, Quissamã figura lá entre os últimos lugares. Em geração de emprego e renda é uma vergonha. Então, o que acontece? Nós temos uma arrecadação privilegiada e isso não se reverte na qualidade de vida, não chega na ponta, né? E a única observação, a única conformação que a gente chega numa análise desses indicadores e dos recursos que são destinados para o município de Quissamã é a falta de planejamento, é a falta de gestão. A gente esses municípios sequer têm, como Maricá ainda tem um fundo, né? Um fundo de desenvolvimento econômico, que a criação do fundo é de extrema importância e relevância para dar continuidade, né, a essas políticas públicas que são implementadas, notadamente na questão da saúde, na questão da educação, para onde os royalties do pré-sal são carreados e de forma correta. Eu vejo muito, no outro dia eu observei o prefeito da minha cidade questionando a vinculação do royalties do pré-sal especificamente para a saúde e para a educação, mas tem que ser, né? Porque há, historicamente, um descontrole absurdo no emprego dessa verba indenizatória, que é um recurso finito, e isso deve ser observado também. Pode ser que a redistribuição para o país inteiro já caiu, pelo menos por hora, né? Mas ainda se discute muito a redistribuição desses royalties para outros estados e outras cidades. Mas o que precisa ter, obviamente, é uma conformação maior dos órgãos de controle no investimento que se faz. Quissamã, por exemplo, nós pagamos um contrato de 6 milhões de paisagismo, né? E as prioridades que os respectivos gestores elegem para esses recursos, né? No governo do ex-prefeito Armando Carneiro, foi feita toda uma reformulação estrutural, além do complexo logístico Farol Barra do Furado, o IFE, o Instituto Federal Fluminense, que foi justamente para qualificar essa mão de obra para trabalhar nesse empreendimento também, além de outros cursos, né? O município, na época, com menos de 20 mil habitantes, sediar um IFE é um feito. Então, são esses investimentos e foi o aporte de recurso municipal. O IFE a área foi desapropriada, o IFE foi construído e foi mobiliado com recursos do município e entregue ao governo federal para gerir. Então, eu estou exemplificando o IFE como uma política bem-sucedida de emprego dos royalties do petróleo. E é isso que tem que ser fiscalizado pelas respectivas câmaras e também pelos órgãos de controle externo, Tribunal de Contas e o Ministério Público. Essa discussão sobre a criação de um fundo, né? Ela como a gente fala aqui, dá um programa aqui no estilo de Netflix, vai fazendo em série, né? Série com aqueles capítulos, com episódios e por aí vai. Mas é sim uma ideia importantíssima e necessária. Já visto que em outros países, outros municípios, como Niterói, por exemplo, aqui perto da gente, tem um fundo já, eu não sei se chega a mas é milionário. Sim. Né? A Noruega, por exemplo, tem um fundo aí sim, gigantesco, que é justamente para quê? Porque o exemplo está aqui na porta, o exemplo está aqui na nossa casa, é Campos.
Depois do Eldorado dos royalties, como disse aqui neste programa uma vez o ex-presidente da Petrobras, o Sérgio Gabrielli, que o Eldorado do petróleo já passou para Campos, mas por sorte, claro, e aí toda uma conjectura mundial, a guerra, por exemplo, na Ucrânia, fez com que o barril de petróleo voltasse a ter o seu valor lá no alto e deu a Campos aí uma sobrevida com esses royalties. Mas, inclusive, tem um TAG, termo de ajustamento de gestão aqui, que proíbe, a partir de agora, 2026, o pagamento de folha, né, de servidor com isso. É porque a primeira iniciativa que os gestores, né, do executivo têm é de inchar a folha criando cargos comissionados, né, em detrimento, inclusive, numa burla ao concurso público. Né? Então, isso foi feito em Quissamã no ano passado. Foi feita uma reformulação administrativa, onde se criou mais secretarias, criou mais cargos de subsecretarias e mais cargos de assessores, inchando a folha em 43 milhões ano, um absurdo. Né? Então, tem que ser feito o exercício contrário, né? E não comprometer os royalties do petróleo com o pagamento de assessores, né? Não é dessa forma. Estou vendo aqui o Almir Júnior dando um bom dia aqui no chat do Face, e a nossa vocação aqui, principalmente, também, que Quissamã não é muito diferente, para a agricultura. Sim. Né? Você vê aí as nossas pontes todas de pau, algumas caindo, algumas caem, e para você reformular essas pontes, acho que royalties é para isso. Sobre a liminar que você falou, da partilha dos royalties nacional, estamos presos por uma liminar da ministra Carmen Lúcia. Uhum. Se cair a qualquer momento, a gente tem que partir. É porque hoje... Imagina, Cláudio. Não, esquece. Hoje, se tira royalties aqui da nossa região, complica tudo. A não ser São João da Barra, que vai, por conta do porto, tendo aí uma outra fonte importante de arrecadação. Mas, talvez por sorte, outros estados, outras regiões estão ganhando, a partir de agora, né, com os royalties também das descobertas de petróleo, como é o caso do Espírito Santo, que desenvolveu muito, vai embora para cima, até a própria Foz, né, que está para ser iniciada. Então, assim, demos sorte nessa questão. Eu acho que eles colocaram o pé no freio, não estão querendo mais partilha como antes. Sim, pois não, Everton. Só a título de informação, o Fundo Soberano de Maricá tem 2 bilhões. 2 bilhões. Sim. Bilhões. Então Niterói também deve estar nessa faixa aí também. Se bem que Maricá é outro, como diz aquele jogador do Flamengo, né, Alexandre, é outro patamar. Aqui, vamos falar de política, mas eu preciso só rapidamente fazer um intervalo. Esse é bem rápido mesmo, 2 minutos, para a gente virar a chave, falar de política, a gente falar aí, claro, com base nas últimas pesquisas. E aí nós temos um especialista em pesquisa aqui, que é o Aloysio Abreu Barbosa, e deixa a gente mais entendido facilmente desse assunto, que é a projeção sua, vereadora, para as eleições de 2026. Teremos eleições de presidente da República, governador, senadores, 2 senadores e deputado estadual e federal. Pausa rápida então no Folha no Ar, a gente volta a seguir com o oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratório Plínio Bacelar, Vacina Plínio Bacelar e Radmed Diagnósticos por Imagem. Agora chegou a hora de turbinar a sua conexão com a internet via fibra ótica da Acesso Total. Então se prepare, porque os planos são de cair o queixo. Para começar a voar, 600 mega por apenas R$ 79,90 e mais